Bom, pessoal, nós vamos ver agora cada relação ecológica e vamos identificar se as espécies que estão se relacionando entre elas é positivo para ambas ou só é positivo para um ou para outra, certo? Então, nós vamos começar com sociedade. Então, na relação entre duas espécies da mesma sociedade, é positivo para as duas. Então, eu vou colocar mais para a espécie 1 e mais para a espécie 2. Esse mais significa que é positivo, então essa relação de sociedade é positiva para as duas espécies. No caso da colônia é do mesmo jeito, ambos se beneficiam, então é mais para uma espécie e mais para outra, é positivo para as duas espécies também na colônia. No canibalismo é diferente, porque um se alimenta do outro, né? De indivíduos da mesma espécie. Então, o que se alimenta é positivo, né, para ele, mas o que vai morrer é negativo. Então, mais para um, menos para o outro. Na competição intraespecífica, tem uma situação aí. Eu coloquei negativo para os dois, para as duas espécies. Por quê? Porque eles vão disputar, eles vão brigar, eles podem se machucar e pode não ser benefício para um. Para nenhum, nem para um, nem para o outro. Mas existem livros que falam que, assim, aquela espécie que ganhar vai ser positivo para ela e negativa para quem perder. Então, aí é uma questão de interpretação. Vamos agora para a tabela das relações interespecíficas, que são relações entre espécies diferentes. Então, vamos começar com o mutualismo. Então, no mutualismo, a gente viu que ambas as espécies se beneficiam. Então, é positivo para as duas espécies. Na protocooperação, também, ambos se beneficiam. Não é uma relação obrigatória, mas é benefício para os dois, para as duas espécies. No comensalismo, a gente viu que uns se alimenta dos restos alimentares de outro, né? Então, um se beneficia porque está se alimentando e o outro nem se beneficia nem é prejudicado. Então, eu não coloquei nada, certo? Então, veja que eu não coloquei nem mais nem menos, porque menos é se fosse prejudicado, mas se fosse beneficiado. Não é beneficiado, não é nada, então não coloquei nada. No inquilinismo, a mesma coisa. Aquele que está se abrigando está sendo beneficiado. Aquele que está sendo hospedeiro, né, vai estar sendo o porto de ajuda, não está se beneficiando em nada. Então, também não coloquei nada, nem mais nem menos. Já no predatismo, um mata o outro para se alimentar, né? Então, o que mata se beneficia porque se alimenta e o que morre é prejudicado. No parasitismo, a mesma coisa. Aquele que está retirando nutrientes, ele está sendo beneficiado. E aquele que está sendo parasitado, o hospedeiro, é negativo. Preste atenção, uma situação bem interessante no parasitismo. A gente encontra parasitismo em plantas também, tá? Não é só em animais. Existem plantas que quando se aderem outras, captam a seiva daquela planta e podem acabar até matando a planta hospedeira. Então, existe parasitismo no reino vegetal também. A competição é a mesma coisa da relação intraespecífica. Eu coloquei negativo para as duas, mas se houver algum vencedor, então esse vencedor vai ser o beneficiado. No amensalismo, é uma relação também diferente, complicada, porque tem situações em que lembra que o amensalismo ele libera substâncias que inibe a liberação de outro. Essa que não nasce é negativa, mas essa que libera substância pode ser beneficiada ou não. Pode ser que se influencie, não. Por exemplo, se ela libera uma substância que vai inibir outra que poderia lhe prejudicar, então ela está sendo beneficiada. Se ela só libera a substância e não influencia em nada na vida dela, então ela não é beneficiada aí. Então vai depender muito da situação.